Boa noite! Quem está por aí? Quem que fará uma live terapia caprichada no feriado? Ah, o povo tá me perguntando se hoje ia ter live terapia porque hoje é feriado. Eu falei assim, lógico que sim. Estamos aqui todas as segundas. É um apego por essa live terapia, né? Eu tenho um apego por essa live terapia que eu vou estar aqui sempre. Quando eu não venho, assim, é uma situação sempre excepcional, vocês sabem disso. Então, um beijo para você que está chegando. Um abraço muito carinhoso para você que está chegando aqui. Você que já é da casa, você que está pela primeira vez, você que vem às vezes quando dá. Maravilha. Esse espaço aqui é justamente para a gente falar sobre questões do coração, um espaço para eu te ajudar, você a se ajudar, um espaço para você se sentir um pouquinho melhor. Então, se você está achando que tem alguns pontos importantes que você precisa trabalhar aqui no teu coraçãozinho, aqui é o lugar, tá bom? Se você não me conhece, para você que talvez não me conheça muito bem, vai me conhecer muito melhor depois dessa live terapia, tá bom? Porque nada como sentir o clima aqui para entender melhor como funciona a coisa. Eu sou Pamela Magalhães, eu sou psicóloga, uma das minhas especializações é na abordagem construcionista, na linha sistêmica, sou especialista em casal e família. Meu trabalho há muitos anos é clínico, então sempre atendi as pessoas durante muitos anos no meu consultório, mas depois da pandemia ficou um atendimento online. Eu diminuí um pouco os meus atendimentos depois que minha filhinha nasceu, porque ela é muito pequenininha e precisa bastante de mim nesse período, mas continua sendo meu trabalho, o atendimento clínico, eu tenho paixão, eu acho isso maravilhoso. E por esse motivo que eu não consigo responder as pessoas aqui que me mandam direct e tal, porque eu sou uma só, mas tento, através do meu conteúdo, através dos vídeos, através da live terapia, que é esse momento aqui, através de projetos que eu me envolvo, sempre trazer ao máximo que eu posso de conhecimento para te ajudar a se conhecer melhor. Eu costumo dizer que o que mais fortalece um ser humano é o autoconhecimento, sem dúvida alguma. Quando eu me conheço, eu sei das minhas competências, eu sei o tamanho que eu sei do meu valor, consigo lidar melhor com as adversidades. O autoconhecimento, penso que é o reconhecimento das ferramentas, dos nossos recursos emocionais, viabilizando a nossa possibilidade de lidar melhor com as adversidades da vida. Obstáculos, problemas, teremos sempre. Eu gostaria de não dizer isso, mas essa é a verdade. Sempre teremos. Quanto mais a gente cresce, quanto mais os anos passam, mais a gente tem que lidar com muitas situações difíceis à beça. A gente tem que lidar com crises, a gente tem que lidar com várias questões emocionais, a gente tem que lidar com perdas, partidas, fechamentos de ciclo, a gente tem que lidar com desapegos, a gente tem que lidar com um monte de coisa. E como lidar com tudo isso se a gente não tiver recursos emocionais? A gente vai padecer, né? Então, o meu intuito é sempre te estimular ao máximo a desenvolver a tua maturidade emocional. Porque quanto mais você desenvolver a sua maturidade emocional, quanto mais você entender as suas emoções, melhor você vai se posicionar em todas as esferas da sua vida, seja ela qual for. Seja ela no âmbito profissional, pessoal, amoroso, familiar, social, né? As pessoas de sucesso que você conhece, essa pessoa que você fala, caramba, sujeito ali se deu bem, fulano, tal, você pode ter certeza que se houver uma crise e essa pessoa não tiver maturidade bastante para lidar, não importa onde ela tiver chegado, ela simplesmente não sustentará. Para que a gente consiga manter as nossas conquistas, para que a gente consiga crescer na vida, para que a gente consiga ser construtivo nos nossos relacionamentos amorosos, para que a gente consiga ser agregador, seja o ambiente que estivermos, nós precisamos de maturidade emocional. Não tem como fugir disso. Por isso que a gente tem que desenvolver muito o quê? A nossa inteligência emocional. O que é a nossa inteligência emocional? Diz respeito ao nosso coeficiente emocional.
que é esse coeficiente? É o que a gente vai desenvolver em cada live terapia dessa, por exemplo. É o que você está trabalhando agora por estar aqui comigo. Porque a gente vai falar do quê? De sentimento. A gente vai falar do quê? De emoção. E eu vou estar falando aqui de emoções que mexem com as suas emoções. De situações que acontecem com todos nós. E sabe qual é a diferença? Que quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente vai entendendo os enigmas das emoções, melhor a gente consegue lidar com todas elas. Entende? Então, na verdade, eu quis fazer essa introdução dizendo que dificuldade no manejo dos sentimentos todos nós temos. Impossível em algum momento da vida uma pessoa nunca ter sentido uma dor gigante por uma despedida, por um término, por uma partida, por um fechamento de ciclo, por uma perda, seja o que for. Mexe com a gente. E para que a gente consiga lidar melhor com isso, a gente precisa conhecer melhor essas emoções e quais ferramentas que a gente pode habilitar em si para conseguir manejar melhor essa situação. Você aí, né? Você mesmo, não disfarça não. Sabe que você tá aqui, né? É para trabalhar essa questão aí. Essa aí que tá te incomodando. Eu sei. Tá perdendo o sono, né? Ou então tá meio que fugindo. Tá difícil de encarar. Tá incomodando pra caramba. E você não tá sabendo como lidar. Aposto que às vezes acha que fugir é o melhor remédio. Mas quanto mais você tenta fugir, mais essa situação de algum jeito parece que é esfregada na tua cara. E quando você vê, lá tá você, sem saber como sair desse turbilhão de sentimentos que vão te envolvendo, vão te incomodando, vão te perturbando e parece que envenenam a tua capacidade de enxergar qualquer saída desse labirinto emocional que você se meteu. Às vezes você se culpa por ter gostado demais, ou então por ter feito de menos. Fica procurando em si alguma coisa que justifique as coisas que aconteceram. Fica incrédulo sobre o ser humano, fica alimentando crenças paralisantes para a tua vida e parece que não enxerga nenhuma luz no fim do túnel. Acha que a melhor saída é simplesmente se isolar, se fechar, como se assim isso fosse te preservar. Evitar mais dor, mais sofrimento. Isso acontece muito, né? Quando a gente leva muita pancada da vida, quando a gente leva muita ducha de água fria, parece que a gente tem a sensação que tem que ficar quietinho, né? Que tem que ficar fechado em algum lugar, então é melhor não conhecer mais ninguém, então é melhor não sair mais, então é melhor ficar isolado. Será? Será que a solução é essa? É a gente simplesmente se fechar? Ou uma boa alternativa seria a gente trabalhar melhor alguns recursos dentro de nós para que a gente consiga se posicionar na vida de uma maneira que a gente consiga se preservar, sem que para que a gente se preserve a gente precise se isolar do mundo. Me parece uma alternativa mais funcional. Me parece uma alternativa mais inteligente e interessante para que a gente simplesmente não coloque um pause na nossa vida. Sabe por quê? Porque o tempo não para. O tempo urge. A vida é, um sopro. E quando menos a gente espera, as coisas já aconteceram. E o tempo passou. E você não merece perder tempo. Você merece se aprimorar. Você merece entender melhor como que você pode se posicionar aí na tua história, na tua jornada, para que você consiga, assim, ficar mais gato escaldado, né? Mas não com medo de água fria de um jeito que você nunca mais tome banho. Não, banho é bom. O segredo é você saber dosar a água e que água você vai se banhar, né? Então fica comigo que hoje vai rolar mais uma live terapia. Já tá rolando, né? Esse é só o nosso raporte aqui, aquela quebra de gelo que a gente faz no início da nossa conversa. Porque daqui a pouco a gente vai entrar no tema que foi votado por você. É, você aí mesmo, você. Todo domingo eu coloco os temas que são mais comentados, vocês votam no tema que vocês mais querem, e eu trago aqui o que a galera realmente quis. E hoje o tema é daqueles que a gente gosta. E é o tema que você precisa ouvir. Mas antes disso,
Boa noite para você. Muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Escolha um lugarzinho gostoso possível para você escutar essas palavras, para que elas consigam entrar aí dentro de você e fazer alguma mudança, mexer em algum lugar que precisa ser mexido, remexido. Antes de começar na temática, eu já falei um montão, mas eu quero falar sobre um ponto. Eu já estava fazendo aula mais cedo. E eu achei que seria muito interessante fazer até um vídeo sobre isso, mas por que não comentar aqui para você que está aqui na live terapia, né, para você escutar assim de antemão. Talvez depois eu até faça um vídeo sobre isso, mas eu fiquei com muita vontade de falar sobre esse tema e dividir com você, ainda que não tenha sido o tema vencedor. Mas é uma coisa que está mexendo comigo e eu quero até dividir com você se você também concorda com esse pensamento. Já faz um tempo, eu não acho que isso é uma exclusividade dos últimos anos. Eu acho que isso sempre aconteceu, mas nos últimos tempos tem acontecido demais da conta. Isso tem invadido o meu consultório, as minhas sessões, isso tem chegado dos meus amigos e recentemente chegou novamente de uma pessoa muito querida na minha vida. E eu recebi essa bomba e eu fiquei falando assim, caramba, gente, eu trabalho com isso, esse é o tema do meu trabalho, eu preciso fazer algum movimento sobre, ou pelo menos mexer um pouco a poeira para ver o que dá. E eu tô vindo demais, eu queria saber, me coloca aqui nos comentários, porque depois eu vejo esses comentários, tá? Eu tenho uma pessoa que grava isso aqui pra mim, eu consigo ver os comentários. Aí você coloca sua opinião aqui pra mim, porque é super importante. Eu tô vendo demais as pessoas se relacionando com outras pessoas e simplesmente abandonando o barco, deixando a outra sem saber o que aconteceu. O sujeito saiu uma, duas, às vezes 3, ou não, às vezes saiu uma ou 2 vezes, ou pior, às vezes sai 8, 10 ou até mais vezes. E de repente some. Some. Desaparece. A pessoa investe um monte no início, capricha na abertura da porta, mostra o seu melhor. Usa os melhores argumentos para a conquista. Fala de si. Sugere planos. Elogia a pessoa. Divide segredos. Pontos importantes da vida. Muitas vezes vai na casa da pessoa ou recebe a pessoa na própria casa. Às vezes a pessoa dorme na cama da outra pessoa. É uma troca de intimidade sem fim. Sobre as relações íntimas que rolam, não tô nem comentando. Tô falando dos outros extras que acontecem. Isso vai gerando expectativa. Isso gera uma construção mental íntima. E um desenvolvimento de um vínculo amoroso que começa desde antes do encontro, da saída, pelas conversas. Mas principalmente depois que se costura esses encontros, eles vão acontecendo, às vezes próximos, às vezes mais espaçados, mas fato é que isso vai rolando ali e acontece. De repente o sujeito, pá, some. Eu não estou questionando em nenhum momento o direito do outro de mudar de ideia, de se desinteressar, de ter acontecido alguma coisa que tenha desencantado, de deixar de curtir, ou de ter conhecido uma outra pessoa, de ter se apaixonado, ou quem sabe, o que acontece muito, voltado para uma ex, ou então tinha uma relação ao mesmo tempo, vai saber. Mas o que eu questiono é a falta da responsabilidade afetiva, da consideração com o outro, da empatia, de simplesmente virar, que seja, mandar uma mensagem, falar que seria o ideal, olhar no olho, que é o que eu esperaria do indivíduo, mas que fosse uma mensagem, um áudio, alguma coisa que contasse para outra parte que, olha, desencantei, não vai rolar mais, mudança de planos, voltei com o ex, com a ex, minha vida mudou, não sei o que aconteceu, ou não tô aguentando essa relação, ou aconteceu isso daqui que não me agradou. A pessoa ser honesta com as emoções, no sentido de considerar as emoções que foram cultivadas no outro. Porque essa irresponsabilidade afetiva, essa falta de empatia, essa desconsideração, esse movimento que para mim soa agressivo, contribui muito para o mundo que a gente está vivendo.
Porque às vezes a pessoa que não dá a menor satisfação, que simplesmente some, ela não tem a menor ideia do quanto essa atitude dela colabora para um monte de sentimentos desnecessários serem despertados nessas outras pessoas que se envolveram com ela. Isso também contribui para que o mundo esteja assim, com essas relações líquidas, descartáveis, com essa falta de senso coletivo, essa insensibilidade, essa frieza que as pessoas estão simplesmente normalizando que é assim que tem que ser. Gente, pelo amor de Deus, hoje, essa pessoa que você não manda uma mensagem, não fala nada, simplesmente deixa ver navios, ela poderia ser a tua filha amanhã se relacionando, ela poderia ser uma grande amiga sua se relacionando amanhã, ela poderia ser uma pessoa muito querida da sua vida. Eu acho que esse excesso de individualismo, esse egoísmo na postura das pessoas, vem gerando essa avalanche de uma normalização de um comportamento completamente descabido. Para mim é de uma covardia, para mim é de uma falta de senso, para mim é um comportamento assim cruel com o ser humano, de verdade. Assim, eu escuto as histórias e eu fico passada, né? Principalmente de alguns relacionamentos que estavam acontecendo, que já tinham saído várias vezes. Gente, às vezes a pessoa está saindo às vezes há meses, assim. Não é que foi 1, 2 encontros. Foram muitos encontros. De repente, outra parte some. Não, quando não, bloqueia. Gente, bloqueia. Bloqueia. Como se o outro não fosse nada. E aí é tão engraçado, porque a pessoa que fica naquele lugar se sentindo um lixo, sem saber o que aconteceu, com a autoestima simplesmente estraçalhada, ela fica tentando descobrir e tal, meu Deus, que absurdo e tal. Mas eu fico pensando também que pobreza de espírito da pessoa que age assim. Porque as pessoas que agem assim, além de ser muito covardes, não saberem fechar a porta que abriu, aonde esse tipo de pessoa vai chegar? Né? Porque aquilo que ela faz hoje com você, que é uma pessoa que ela conheceu pouco, alguns meses e tal, mas ela pode facilmente fazer com outras ali na frente, porque são pessoas muito mais oportunistas do que pessoas que consideram e dão importância para os elos, para os vínculos afetivos. Então, assim, na verdade, a minha fala aqui é em parte de uma profissional, mas em parte também de uma mulher, porque eu acho que eu não teria ido muito longe na minha vida profissional se eu não me colocasse no lugar dos outros, assim. Que horror. Eu fiquei bem triste, eu escuto isso sempre, tá? Infelizmente, eu escuto isso com muita frequência. Mas recentemente, agora, anteontem, escutei de uma pessoa que eu gosto tanto, isso me pegou na alma. Porque, poxa vida, não merece, sabe? Uma baita de uma sacanagem. É uma baita de uma sacanagem. Eu acho que tem todo o direito de, eu não quero mais, não faz sentido, tal, eu tô em outra vibe, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas caramba, dá uma satisfação, né? Eu acho que isso é o mínimo. É o mínimo. Agora, por outro lado, além de tudo isso que eu falei, por outro lado, eu acho que fica também a reflexão sobre o quanto a gente se livra de pessoas assim, né? Porque cedo ou tarde essa pessoa agiria com esse movimento covarde em outras situações, né? Porque ninguém vai ser covarde, ninguém vai ser inescrupuloso, ninguém vai ser irresponsável só nesse momento. E se a gente pensar que um relacionamento amoroso, ele inclui muitos movimentos, ele inclui grandes responsabilidades, ele inclui fases que são de imensas cobranças, né? Não tem como você se relacionar com uma pessoa e não viver etapas ali que vão exigir muita cumplicidade, muitas trocas, vão exigir uma empatia gigante, vão exigir uma necessidade de você perceber o outro, perceber a si, desenvolver junto, construir, reconstruir, ajustar, reajustar. Então, assim,
Eu acho que se essa pessoa se mostra assim, agora tem uma outra, por um outro lado, que bom, né, que a gente consegue se livrar de um perfil assim mais cedo, né? Tem esse lado também que a gente tem que considerar. Mas fica aqui o meu apelo, que a gente precisa pelo menos comentar que isso não é normal, que isso não é legal, que isso não tem que ser normalizado, que isso não tem que ser romantizado, que isso é inadmissível. Tá, isso é inadmissível, isso para mim é de uma gravidade imensa, e as pessoas estão feito isso demais, estão fazendo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, e eu tô dizendo aqui, tá, como psicóloga, como especialista na área, que isso não é legal, que isso não é normal, que isso é uma conduta irresponsável, que isso é uma conduta de falta de empatia, que isso conta muito sobre a falta de recursos e de uma incapacidade gigante de sujeito se colocar no lugar do outro, né, que a gente fala da capacidade empática, de fechar as portas que abriu, tá bom? Então, queria deixar registradinho aqui que é assim péssimo isso, tá? Então, se isso aconteceu com você, se aconteceu com uma pessoa querida da sua vida, que a gente não vá normalizando, ah, é assim mesmo, não, gente, não é assim. Tá? Não é assim. Ah, mas assim acontece. Não é porque várias pessoas têm agido assim que a gente tem que falar que é assim mesmo, porque senão a gente vai normalizar. Então é importante frisar. Não, isso é péssimo. Péssimo. Mas também não fique ali querendo mostrar para essa pessoa qualquer coisa. Porque uma pessoa que age assim, ela não tem recurso nenhum nem para receber isso que a gente está falando. Eu tô contando mais para você não normalizar esse tipo de situação, para você entender a gravidade disso, para você inclusive se afastar desse tipo de gente, não ficar ali pedindo pelo amor de Deus para essa pessoa te reconhecer, te desbloquear, falar com você, te explicar. Tá bom? Então, se o sujeito lidou assim, se a pessoa lidou dessa maneira, eu acho que já é uma deixa para você falar, caramba, eu mereço coisa muito melhor, tá? E você merece. Você merece uma pessoa que te respeite, que te considere. Repito. A pessoa tem todo o direito de não querer estar mais com você. Todo o direito de não querer sair mais com você. Já aconteceu alguma coisa na vida dela que desvia do caminho? Acontece, gente. Acontece. A gente pode querer que todo mundo que sai com a gente queira namorar, casar conosco. E nem que todo mundo que sai com a gente tenha o mesmo sentimento despertado que despertou em nós. Não necessariamente. Mas a maneira que a pessoa fecha essa porta, nossa. Isso sim é muito importante, né? O respeito, a consideração, o falar, o dar ali uma satisfação por aquilo que estava sendo construído. Sem dúvida nenhuma, tá? Você tem todo o direito de ficar chateado comigo, com isso. Você tem todo o direito de falar, poxa, fiquei magoado, porque é muito chato mesmo, tá bom? Bom, meus queridos, vamos falar do tema de hoje, né? Depois dessa, vamos lá. O tema é esse aqui, ó. Acho que tem até um pouco a ver, né? Terminar gostando. Esse é o tema. Terminar gostando. Fixou? Fixou, né? É isso mesmo aqui, adorei. Não dá pra normalizar. É isso mesmo. Terminar gostando, meus amores. E aí, terminou gostando? Terminou gostando? Faz tempo? Foi agora? Recente? Difícil, né? Como é difícil? Dificilmente a gente vai conseguir terminar um relacionamento no mesmo timing, com as mesmas sensações da pessoa com a qual a gente se relaciona. O mais comum é uma parte já tá preparada para esse momento, uma parte já está há um tempo terminando essa relação, muitas vezes em silêncio, muitas vezes sem a gente nem perceber, lidar infinitamente melhor com a gente, melhor que a gente nessa situação, e nós temos que aceitar. Temos que engolir a seco. E simplesmente nos submeter a essa situação de nos separarmos de quem a gente ainda gosta. Os términos que não são no tempo do término do amor que a gente sente por alguém são infinitamente dolorosos. É uma dor imensa. Dói na autoestima, dói nos sonhos, dói no desejo, dói no sentimento de impotência,
dói na ansiedade, na angústia, dói na sensação da gente não conseguir fazer nada para mudar o fato de que o outro não quer mais. E não importa o motivo que seja. Importa que a gente precisa lidar com isso e a gente não sabe o que fazer. Como que a gente digere o fato de que alguém que a gente gosta não gosta mais da gente? Ou alguém que a gente gosta não quer mais estar com a gente? Ou alguém que a gente construiu um monte de coisa na nossa cabeça há um tempão, a gente tem que simplesmente abrir mão de tudo isso. É como se alguém enfiasse a mão no nosso coração e quisesse arrancar aquilo que a gente já tem cristalizado lá dentro. Como fazer? Como que eu vou permitir que tirem aquilo que eu sinto sem o meu consentimento? Terminar amando, terminar gostando, ter que dizer tchau para quem a gente não quer que vá embora, ter que se despedir de quem a gente quer mais que fique, ter que dizer adeus para quem a gente gostaria que ficasse para sempre. Como que faz? Como que faz para a gente acessar a razão quando a emoção transborda? Como faz para desligar o gostar de alguém que já claramente resetou tudo aquilo que sentia pela gente ou que a gente achou que sentisse em algum momento? Que dor! Como dói e como é complicado a gente conseguir se imaginar sem alguém que a gente já entendeu e já fixou na nossa mente que faria parte da nossa vida e que já faz parte da nossa percepção sobre o que a gente entende do amor. Alguém que a gente ama dizendo que não nos ama. Alguém que a gente ama já com uma outra pessoa. Alguém que a gente ama dizendo que não sente mais nada pela gente ou que não sente aquilo que a gente sente. A certeza de que a reciprocidade não existe. A certeza de que a gente precisa simplesmente realizar que ali não dá mais. Como fazer? Como que faz? Como a gente arranca da gente aquilo que a gente não sabe nem da onde brota? Sentimento é assim. A gente sente. Não dá pra gente simplesmente tirar. Não vai ser no tempo do outro. Esquece. Às vezes é tão difícil, é tão complicado a gente conseguir administrar essa situação, que paralelamente àquele sentimento que a gente sente, que a gente não queria sentir, porque o outro já disse que não quer mais, e não gosta, e não pode, e não vai, e não é assim e tal, que a gente começa, paralelamente a isso, desenvolver um sentimento de raiva. E aí a gente fala mal da pessoa, e a gente entra numa campanha inconsciente ou até consciente para odiar essa pessoa. Para ver, quem sabe, assim a gente acredita nisso e para de gostar dela. Tem gente até que se perde nessa campanha e ela dura anos. Mas esquece também de deixar de amar. Porque a campanha da raiva, do ódio, ela vai deixando aquele sentimento ali camuflado. Mas ele continua ali. Não é odiando alguém que a gente gosta que a gente vai conseguir deixar de gostar. Serviu para você? Calma, eu explico. Reconheça o teu sentimento e respeite o seu sentimento. Eu sei que quando o outro não faz par com o nosso sentimento, a gente se sente muito solitário ao sentir sozinho. E aí dá raiva. Dá vontade de arrancar aquilo e por a gente não saber como, a gente começa a ter raiva, a se irritar ou querer passar por cima ou negar e a gente vai simplesmente se desorganizando muito. Isso só atrapalha. Às vezes a gente vai emendando uma relação em cima e a gente se conta que precisa gostar de outra pessoa ou que a gente não vai gostar de ninguém, ou então a gente fica ali com aquelas bandeiras de relacionamento que não funciona, que não existe, que não acontece e tal, mas na verdade tudo isso é porque a gente está sangrando.
A gente está sangrando porque aqui dentro ainda bate um coração solitário, mas que ama, que gosta. Mas ele fica tão solitário e ele fica tão vazio que ele sangra, que ele se sente abandonado e perdido dentro da gente. Porque, veja só, não é só o outro que abandonou o coração. É a gente também. Quando a gente simplesmente não trabalha esse aspecto, não olha para esse sentir e começa a paralelamente criar uma vida dupla. Ou de alguém que não se importa, ou de alguém que tem raiva, alguém que tem ódio, alguém que é revoltado, ou alguém que quer se isolar, alguém que quer sair horrores loucamente, percebe? Não vai adiantar. Não é essa a saída. E nunca vai ser. Não é o caminho mais fácil. Eu tenho certeza disso. Dói muito. Mas eu poderia resumir para você que vai precisar doer pra caramba. Para parar de doer de um jeito que te consuma uma vida toda. Às vezes, o que mais te prejudica nessa situação é o quanto você não está tendo coragem para olhar para esse teu coração que ainda sangra a dor desse abandono, dessa falta de reciprocidade, dessa mudança de planos, de você ter cortado uma relação que você nunca quis cortar, mas que cortaram com você. Veja, o teu sentimento, o teu gostar, ele não precisa ser justificado, porque talvez eu esteja falando isso e você daí pensando, mas você quer que eu faça? Você quer que continue gostando de alguém que não gosta mais de mim? Você quer que continue olhando para um sentimento que não existe mais do outro? Pra quê? Pra ficar sofrendo? Eu tenho mais que tocar minha vida, eu tenho mais que conhecer gente, eu tenho mais que fazer isso, fazer aquilo, ou então me fechar, me isolar, porque relacionamento bom não existe, porque ninguém quer nada com nada. Eu sei que você tá pensando assim ou falando assim. Mas o que eu tô dizendo pra você é que quando você olha os seus sentimentos, e você acolhe os seus sentimentos, e você reconhece que esse sentimento é a tua verdade, é aquilo que você sente, não se trata mais sobre o que o outro faça sobre ele, mas o que você pode fazer por ele. São seus sentimentos, entende? Independente sobre o outro que tenha contribuído para ser despertado em ti, mas são seus. Aquilo que eu sinto é meu. Se o outro despertou, contribuiu, influenciou, já foi. O que a gente pode tratar agora é aquilo que eu sinto. E se alguém terminou comigo e eu ainda sinto sentimento por essa pessoa, não é buscando ver o quanto essa pessoa não presta, ou tentando me convencer do quanto essa pessoa não vale nada, ou mesmo indo atrás dela para tentar buscar razões, explicações para o fato dela não estar mais comigo, ou tentando nutrir falsas esperanças de resgate da relação. Não é isso que vai ajudar. O que vai ajudar é olhar para esse sentimento, eu acolher as minhas emoções, eu reconhecer a importância, a força e a imensidão que é tudo isso e me nutrir do próprio sentimento que ainda é vivo dentro de mim. Quando você oprime, quando você ofusca, quando você sufoca, quando você esconde aquilo que você sente de você mesmo, isso se volta contra ti. É como se você quisesse matar um sentimento vivo. E não é assim que a gente vai conseguir se salvar de uma sensação tão difícil e angustiante, que é essa de quando a gente gosta de alguém que foi. O teu sentimento, ele é muito bonito. O teu sentimento, gostar de alguém, nunca vai ser algo que tem que ser oprimido, escondido, ignorado, sufocado. Precisa ser acolhido. Precisa de colo. Precisa de consideração. Precisa de respeito. O que a gente mais precisa quando a gente se vê desolado, quando a gente se vê rejeitado, quando a gente se vê ignorado,
quando a gente se vê injustiçado, desperdiçado. É colo, é cuidado. E o sentimento não é diferente, porque o sentimento tem uma pulsão, uma energia de vida. E aquilo que você ainda sente sobre essa pessoa precisa ser olhado, reconhecido, respeitado, acolhido por você. Sabe por quê? Porque esse sentimento é seu. E se você faz isso, ele vai voltar à origem, que é dentro de você. E você já pensou que quando você valida, reconhece, olha esse sentimento e traz para dentro de si, você se fortalece infinitamente mais do que aquela outra opção de simplesmente ignorar e buscar outras facetas de si para fugir daquilo que você sente. Não tem nada de vergonhoso sobre o que você sente. Não tem nada de errado em você ainda gostar de alguém que mudou o trajeto da história que vocês construíram juntos. Não tem nada de errado de você estar num timing diferente da pessoa. A pessoa termina com você, mas não quer dizer que você também consiga terminar no mesmo tempo, na mesma toada. O que você não pode fazer é forçar para que isso se desligue no tempo do outro. Cada um tem o seu tempo. E esse sentimento, ele não tem que ser desligado, ele tem que ser amparado, acolhido, cultivado. Não alimentado em relação à pessoa, mas acolhido, olhado, respeitado por você. Porque esse sentimento, ele não vai estar mais no outro, para o outro. Antes ele era compartilhado. Agora ele vai ser resgatado, para ser internalizado por ti. Entende? Como faz isso? Primeiro você precisa reconhecer. Você reconhece? Não importa o tempo que faz. Se faz tempo, não tem problema nenhum. Se você está reconhecendo, é o que vale. Está reconhecendo? Pode ser recente, pode ser que faça um tempão. Se você estiver reconhecendo, parabéns. Talvez seja essa a oportunidade que a vida está te dando. Ó, a oportunidade aqui. Hello! Para você conseguir reconhecer esse sentimento e seguir esses passos que eu estou te dando aqui. Para que hoje você consiga, sabe o quê? Sabe o quê? Dormir melhor. Se sentir melhor. Respeitar suas emoções, se considerar, fazer uma higiene íntima das suas emoções, para você conseguir se amar melhor, amar alguém se você assim quiser melhor, para você ter espaço dentro de ti, para você conseguir receber o amor que venha do outro, de algum outro, para que você possa construir aqui algo novo. Caso contrário, vai ficar aquele monte de resto aqui, que não foi trabalhado, que não foi olhado, sangrando. Quantas vezes a gente nem percebe, a gente está ali cheio de pedaços de uma história mal resolvida dentro de si. É o teu caso. Eu sei. Mas não se sinta culpado por causa disso. Acontece com todos. Comigo já aconteceu também. Não é porque eu sou especialista aqui, psicóloga, que eu sou melhor que ninguém. Sou ser humano também. Mas olha que bom, olha a oportunidade para você se conscientizar e para você olhar para essas emoções. Não é bom? Para que assim você possa trabalhar um pouco essas questões sem deixar que elas fiquem apodrecendo aqui dentro de você. A gente tem mania de achar que os sentimentos mal resolvidos aqui dentro, que eles só podem se resolver se essa outra pessoa tiver alguma participação nisso. Esquece. Esquece. Essa pessoa já fez a parte dela. A história que ela tinha que ter tido com você já foi. Se foi atrapalhada, se foi mal acabada, se foi sacanagem, não importa o que tenha sido, foi o pedaço. As pessoas dão o que elas podem dar, as pessoas são com a gente o que elas podem ser. Não adianta a gente ficar querendo brigar o tempo inteiro porque as coisas sejam diferentes. Cada um com a sua conta para acertar. Essa pessoa acerta a conta dela em algum outro momento. Mas você precisa se acertar consigo mesmo, para você ficar mais em paz. Não só em relação a futuros relacionamentos, caso você venha a ter, mas a sua paz existencial mesmo, você consigo mesmo.
Se conscientizar sobre isso que você já está fazendo é um passo imenso. Agora vamos lá para o exercício. Você consegue fechar seus olhos? Onde quer que você esteja? Feche os seus olhos. Fechou? Maravilha. Agora que você fechou seus olhos, continua com os olhos fechados até eu dizer para você que é hora de abrir. Combinado? Tenta imaginar onde esses sentimentos estejam dentro de você. Imagina, do jeito que você conseguir imaginar, onde eles podem estar dentro de você. Que tamanho que eles têm, que formato que eles têm. Quais são os espaços que eles ocupam dentro de você? Quais são os espaços que esses sentimentos ocupam dentro de você? Eles são densos. Eles são frágeis. Eles são fortes. Eles parecem escuros, parecem claros. Eles são mais soltos. Eles são mais presos. Que tipo de consistências que te parecem ter? E dentro de você, qual a dimensão que esses sentimentos ocupam? Tenta perceber. E com os olhos ainda fechados, tenta ver se você escuta o barulho que eles fazem. Eles fazem muito barulho? Fazem pouco barulho? E reflita ao mesmo tempo quanto tempo que você nunca parou para escutar ou nunca parou para percebê-los. Agora, se você consegue vê-los, se você consegue até sentir e perceber a dimensão que esses sentimentos dentro de você tenham, tenta chegar mais perto deles. E veja se você consegue de alguma forma tocar esses sentimentos. Consegue? Não consegue? E se você toca, o que eles transmitem para você? É bom? É ruim? É atrapalhado? Dá para pegar tudo? Dá para pegar só um pouquinho? Ou parece que você passa, toca a mão e você não consegue pegar? Você consegue chegar perto no sentido até de abençoar esses sentimentos? Maravilha. Agora eu aqui, continua com os olhos fechados, eu aqui vou dar voz aos seus sentimentos, tá bom? E eu quero que você internalize o que eu vou dizer sobre os seus sentimentos. Continua ali olhando para eles da forma que você consegue enxergá-los. E eu vou dizer algo como dando voz a esses sentimentos. Primeiro eu quero te agradecer por você estar me olhando. Eu quero te agradecer por você estar me vendo. Eu quero te agradecer por você estar me percebendo. Porque eu estou aqui há muito tempo. É muito importante para mim ser percebido por você. É muito importante para mim ser notado, ser considerado e ser tocado por você. Tudo que eu mais precisava é encontrar algum lugar na sua consciência, para que então você pudesse fazer algo sobre nós. E agora que eu dou voz aos seus sentimentos, tenta responder essa pergunta que eu vou te fazer. Escute essa pergunta como sendo a pergunta que esses sentimentos fazem para você. Agora que você me viu, agora que você pôde me sentir e chegar perto de mim, não me abandone. Eu preciso sentir que você não vai me abandonar. Eu preciso sentir que agora que você me reconheceu, me viu e tomou consciência da minha existência, você não vai me abandonar. E você ainda com os olhos fechados, me responda. Você pode agora se apropriar de mim. Abra os olhos, olha aqui para mim. Você pode agora abrir os olhos? Você pode agora se apropriar desses sentimentos, abraçar esses sentimentos e se nutrir deles. Você se julga merecedora, merecedor desse amor que algum dia você nutriu por alguém
que não pôde, não conseguiu, não quis compartilhar dele com você, mas que agora está em ti e precisa tanto de você quanto você dele. Aceita. Aceita receber esse sentimento verdadeiro, genuíno, que você sempre teve aqui dentro de si, mas que estava abandonado, esquecido, rejeitado, pelo fato de achar que não havia razão nenhuma de ser considerado. Porque você teve que simplesmente cortar uma conexão, uma ligação, que você nunca quis que fosse assim. Pode. Você aceita. Aceita se nutrir do seu próprio sentimento. Aceita reconhecer um sentimento que está aí dentro de você, se sentindo muito só, muito abandonado. E que precisa demais da sua percepção e do seu acolhimento. E é justamente esse sentimento abandonado, esquecido, desconsiderado, que vai nutrir e vai fazer uma reparação gigante na tua vida. Confia em mim quando eu digo para você que esse sentimento, que em algum momento foi rejeitado, desconsiderado, não respondido, não correspondido, não percebido, não priorizado por qualquer pessoa que seja, precisa tanto de você quanto você precisa dele. Aceita. Aceita a partir de hoje, 1º de maio de 2023, você trazer para ti todo o sentimento que você achou que em algum momento havia sido perdido, mas na verdade sempre esteve aí contigo, porque tudo que a gente mais precisa é de toda a capacidade de amor que a gente possa sentir, construir. Nem sempre na vida a gente vai conseguir compartilhar, trocar, fazer com a pessoa que a gente escolhe, com a pessoa que a gente acha que deva. Mas a gente sempre vai precisar da nossa capacidade de sentir. Os sentimentos que são desenvolvidos dentro de você. A tua capacidade de se apaixonar, de amar, de se doar, de investir. Nunca, nunca vai ser desperdiçada. Porque aquilo que você faz para o outro e o outro não abraça, é teu. Volta para você, só que você precisa saber resgatar isso de volta. E hoje você fez isso. Eu tenho certeza que você vai dormir muito mais em paz. Sabe por quê? Grave o que eu vou te falar. Porque hoje, você foi muito mais amada. Amado. E sabe por quem? Pela pessoa mais importante da tua vida. Você. Porque as outras pessoas importam muito. Tem pessoas incríveis, tem pessoas maravilhosas na nossa vida. Mas você é essencial para a sua. E hoje, você soube se resgatar, pegar as emoções esquecidas dentro de você e trazer para dentro de si. Parabéns. Eu estou extremamente orgulhosa de você. Mas eu quero muito saber se funcionou com você. Faz um favor para mim. Faz um print aqui, ó, dessa imagem. Escreve aqui assim, ó. Escreve assim. Eu resgatei
o meu amor esquecido? Escreve aqui, ó. Eu resgatei o meu amor esquecido. Fez o print? Eu quero que você escreva isso, me marque para eu saber se funcionou com você, tá bom? Eu resgatei o meu amor esquecido. Ou eu resgatei o meu amor, o que você quiser escrever, para eu saber que funcionou com você, tá bom? Muito obrigada. Nos vemos segunda-feira na próxima live terapia. Não se esqueça que essa quinta-feira, tô emocionada aqui, que essa quinta-feira tem encontro marcado com a Pamela Magalhães, que sou eu. A gente vai estar numa sala do Zoom, um grupo seleto, poucas pessoas, ao vivo, online. Na quinta-feira vai ser isso, numa oportunidade de você fazer perguntas para mim. Quem quiser fazer perguntas, uns querem, outros não. Eu vou responder o máximo de perguntas ali cara a cara, tá? Olho no olho, ali ao vivo para você. A gente vai estar na quinta-feira, horário de Brasília, da meio-dia a 1h30, na sala do Zoom. Não sei se você já usou essa ferramenta, é maravilhosa. É uma oportunidade da gente estar cara a cara num grupo pequeno, reflexivo. Os encontros não são gravados, porque são confidenciais, é só para o grupo que está ali, porque é um momento de muita entrega, é um momento terapêutico. Então, se você não quiser perder essa oportunidade de estar ali comigo, na última vez foi respondido quase 14 perguntas, foi muito forte, foi super intenso, a gente chorou pra caramba, foi super gostoso. Porque aqui na live terapia a gente sempre tá com muitas pessoas e eu tô sempre aqui falando sozinha, mas na sala do Zoom são poucas pessoas nessa oportunidade de poder perguntar para mim e eu responder para você. Tá? Então, o link está na minha bio ou no meu stories, tá bom? Hora marcada com Pamela Magalhães. Não perca a oportunidade, essa quinta-feira, da meio-dia a 1h30, horário de Brasília. Poucas pessoas, grupo intimista, uma troca gostosa, vai ser muito bom para você. E para quem quiser ser atendido agora, sessão imediata ou agendada, o que preferir, tem o PSIAP, o aplicativo que eu criei de atendimento psicológico, que conecta você com psicólogos capacitados do mundo todo. Então também tá no meu link da bio, tá? Baixa o PSIAP, o cadastro é gratuito e uma oportunidade única para você fazer a sua sessão num preço super acessível na sessão imediata, ou então se você preferir na sessão agendada, tem um monte de profissional, você vai ali adorar para você escolher quem mais combine com a tua energia. Você vai ver a bio ali, né, as características do profissional, se faz sentido para aquilo que você procura. Não deixa de fazer a sua sessão, principalmente hoje, né? O coraçãozinho não tá mexido? Não vai ser bom nesse minuto você fazer uma sessão imediata? Baixa aí, PSIAP, PSIAPP, baixa, faz seu cadastro gratuito e já faz a sessão imediata. Depois me conta o que você achou, tá bom? Um beijo, a gente se vê segunda-feira que vem.